Olá, meus amigos do canal Critica Brasil, sejam todos bem-vindos. Estamos de volta a Brasília com todo gás, com toda esperança que esse país ainda possa ter dias melhores. É por isso que nós estamos aqui todo dia, toda noite, falando para vocês das notícias, comentando, mas acima de tudo, querendo que esse Brasil dê certo. É por isso que eu quero falar para vocês hoje sobre a questão do comunista, sobre a questão do satanista e a questão da chamada esquerda ou esquerdista. Muitas pessoas me disseram que eu sou esquerdista, outras já me disseram que eu sou comunista satanista, outras mandaram mensagem para mim dizendo: olha, é impossível que você seja cristão evangélico e ao mesmo tempo comunista. Então com respeito a todos esses que mandaram essas mensagens para mim, talvez querendo me defender do comunismo que elas dizem, talvez querendo entender um pouco mais por que eu defendo algumas bandeiras que elas não defendem. Então vou esclarecer, antes de mais nada, essa questão aqui. E eu posso dizer para vocês que essa questão de ser de esquerda não é ter partido. Esquerda não significa PT, PSOL, PCdoB, não é isso que é ser esquerda. Ser esquerda é uma atitude, ser esquerda é uma visão ideológica, é um pensamento diferenciado. E ser direita, normalmente, é ser conservador. Então, conservador em quê? Às vezes a gente se confunde. Você mesmo que está me ouvindo, você pode ser de esquerda e não saber que é de esquerda. Ou pode defender algumas coisas da direita. Eu, por exemplo, defendo muitas coisas da direita, quando sou conservador em alguns pontos. Isso é ideia da direita. Mas isso não faz de ninguém melhor ou pior. Então vamos aos fatos para que a gente entenda melhor. Da onde é que vem, e eu vou responder se eu sou esquerda, porque já me chamaram inclusive de esquerda caviar. Eu gostei demais de ser esquerda caviar. Então antes de a gente começar esse tema, eu pediria que você desse aquele like gostoso, aquela esmagada no like, você compartilhasse esse vídeo e antes de você tirar conclusões precipitadas, assiste o vídeo até o final e aí você vai dizer se eu sou comunista, satanista, ou esquerdista, esquerdopata, ou o que você considera que a gente é por defender o que a gente defende. Pois bem, comecemos do princípio. Vou ser rápido aqui, até porque o pessoal que assiste YouTube gosta de rapidez. É o seguinte, gente, essa ideia de esquerda e direita, esse nome esquerda e direita, ele começa na França da Revolução. Mas ele não era, eu diria, uma pauta de esquerda e direita revolucionária ou conservadora. Isso não tinha nada a ver. Isso foi um nome criado na época para identificar aqueles que estavam do lado do rei, Luís XVI, que eram chamados partidos de direita, os conservadores, que queriam manter o rei no poder. E aqueles de esquerda eram aqueles que queriam tirar o rei do poder e que lutavam contra a opressão. Eles eram representantes dos camponeses, dos trabalhadores. Pois bem, então quando essa direita que defendia o status quo, defendia tudo aquilo que estava, se enfrentaram com aquela esquerda revoltada, não queria o mesmo salário, queria melhorias para o trabalhador. Então foi daí que começa então essa definição de esquerda e direita. Mas isso não quer dizer que essa ideia começou aí. A ideia de você ser esquerda e direita, ou, resumindo, você ser conservador e querer manter o poder, e aquele que reclama do poder, que protesta, vem de muito tempo. Por exemplo, quem não se lembra de Moisés? Moisés, vá ao Egito e liberte o meu povo. Então vamos aqui entender. Quando nós falamos de Bíblia, de Moisés, nós temos a figura do faraó, que é a figura do governo, que estava implantando a escravidão, que era preconceituoso, racista com os hebreus. E nós temos agora a liderança de Moisés, que aparece aí, neste caso, como um defensor dos direitos dos mais pobres. Ele queria que os mais pobres e que os hebreus fossem reconhecidos como também uma raça
boa como todos os outros eram. E aí começa essa briga entre aquele que está no poder e aquele que combate o poder e combate as diferenças e a favor da minoria e a favor daquele que trabalha muito. E naquela época havia a escravidão. Então Moisés vem com a ideia o quê? De defender esse povo, de libertar o povo. O faraó é aquele que não, vamos manter o status quo, vamos manter o que a gente tem. E é isso aí, hebreu é escravo, nós egípcios somos os manda-chuvas. Quando eu parto desse princípio de esquerda e direita, eu posso dizer que a direita seria o faraó. Por quê? Porque defendia o status quo, achava que já estava tudo bom. Então, a esquerda, que era Moisés, defendia a libertação dos escravos, defendia que eles ganhassem, não é, um soldo pelo trabalho, defendia a igualdade da raça hebreia com a egípcia e defendia também que os hebreus tivessem o seu próprio culto, o seu próprio Deus, sua própria tradição e religião. Isso é defender uma minoria, porque a maioria era quem comandava, eram os egípcios. Apesar de o povo hebreu ser grandioso, ainda assim significavam a minoria naquele tempo. Então vamos aos fatos. É importante que a gente lembre que Faraó e Moisés não tinham partidos políticos. Não havia esses partidos políticos lá. O que havia era um poder reinante e outro que reivindicava melhorias e que protestava contra esse governo. Pois bem, Moisés então seria o quê? De esquerda, Faraó de direita. Agora, existem algumas coisas que a gente tem que dar maior palmatória. Nós precisamos de leis, nós precisamos de ordem. Moisés não era contra as leis, nem contra as ordens. Assim como eu, não sou contra a lei e contra a ordem. O que eu venho aqui defendendo é que uma minoria tenha também os seus direitos. É que o salário melhore do trabalhador. E eu defendo essa questão da aposentadoria, por exemplo, que eu acho um absurdo. Inclusive, especialistas nessa questão de aposentadoria, os próprios ex-candidatos estão batendo forte. Por quê? Porque isso aí é uma tirada de direitos do trabalhador. Então, se eu for a favor da tirada de direitos do mais pobre, eu vou estar defendendo uma classe rica em detrimento à classe pobre, que tanto sofre. Ora, eu não vou fazer isso. Se defender o trabalhador, defender o mais pobre, defender aqueles que têm menos direito ou menos dinheiro, é ser esquerdista, então eu sou esquerdista assim, orgulhosamente. Pode me chamar o quanto quiser, porque cada vez que vocês me chamarem de esquerdista, vocês estão dizendo que eu luto pelo mais pobre, luto pelo trabalhador, a mesma coisa que Jesus fazia. Veja o que está escrito em Atos, para os meus amigos evangélicos. Atos no capítulo 4, versículo 32. Atos capítulo 4, verso 32 diz o seguinte: E era o coração e a alma da multidão dos que criam, e ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhe eram comuns. E os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundância e graça. Entende o que é isso? Quando eles afirmam aqui que não se consideravam melhores do que os outros e compartilhavam aquilo que ganhavam, isso é noção de esquerda. Isso é noção de ajudar o próximo. Não que isso seja comunismo ou socialismo ou capitalismo. Veja bem, essas ideias, esse nome, ainda não existia na época de Jesus. Não existia na época de Moisés. Então o nome esquerda, direita, socialismo, capitalismo, não existiam nem na época de Moisés, nem na época de Jesus. Então seria um erro grande eu dizer que eles eram comunistas. Agora, ser esquerda, ser comunista, não é ser, por exemplo, marxista, ou ter todos os pensamentos de Karl Marx. Isso é uma atitude. Ser comunista, na prática, por exemplo, quer dizer o seguinte, que você defende, e isso aí na noção do dicionário. Não estou me referindo à política. Por exemplo, a palavra comunismo significa tornar comum a todos. Fazer com que essa classe, não é, dos grandes não seja tão, seja igual, não é tão alta assim, seja igual.
E o comunista defende também, veja bem, quando eu falo comunista, eu não me refiro a partidos políticos. Eu estou me referindo à ideia do comunismo, seria o seguinte: nós não termos propriedade privada, que é a empresa é do fulano de tal. Ah, o Silvio Santos é o ricão, o SBT é dele, ele é bilionário, os funcionários dele são pobres. Então ele paga apenas a hora que o trabalhador fica lá, mas ele não participa do lucro da empresa. Isso é o que a gente chama de capitalismo. É você se capitalizar, ter grana, ter uma empresa própria, ficar ricão e o restante só vai receber um pouquinho daquilo que tu vai pagar. O que o comunismo defende é que essa forma de a gente, de as pessoas serem bilionárias, terem as suas empresas, fazerem todo mundo trabalhar apenas para ganhar a hora de trabalho, é o que o comunismo político é contra. O comunismo político, no papel, quando eu digo no papel, me refiro ao Karl Marx, aos criadores dessa palavra comunismo e socialismo. Eles defendem, então, que as empresas sejam do povo e que eles coordenem e que o povo receba, na verdade, lucro também da empresa. E que a empresa tire aquilo para manter a empresa e que distribua o restante com a população. Entende o que é isso? É como se a gente fizesse o seguinte: eu sou dono da empresa, mas eu ganho 2 bilhões dessa empresa. Meus funcionários, no total, ganham 1 milhão. Por quê? Porque eu pego esse 1 milhão, distribuo no salário deles e o restante fica tudo para mim. No socialismo, que seria um passo para o comunismo, seria você tornar essa empresa de uma corporativa, de uma cooperativa do Estado, e o Estado ia administrar essa empresa e o lucro da empresa seria para todos. Entende o que é isso? Pois é. Tá confuso? Tá com problema? Eu vou explicar rapidinho. Vamos supor o seguinte: o capitalismo seria, então, eu ter a empresa, ganhar bilhões com a empresa, meus empregados ganhar pouco. Eu continuo bilionário, eles continuam pobres. O socialismo prega que, para que este não ganhe muito mais do que aqueles, é preciso que a empresa não tenha dono. Ela seja de um grupo de pessoas que administram e trabalham na empresa e o lucro seria para elas. O comunismo seria a última etapa desse socialismo, aonde as classes sociais seriam eliminadas, não existiria. Não existiria classe A, B e C. Todos seriam de uma classe só. É aí que entra a ideia da utopia. Por exemplo, eu, de verdade, não acredito que o comunismo, nessa forma de pensamento de que vai acabar com a desigualdade e todo mundo vai ser rico, seja possível. Não é possível porque o nosso mundo é industrializado, o nosso mundo é capitalizado, bancos, lojas, empresas, muitas políticas diferentes. Então não dá para fazermos essa mesma noção num mundo grandioso e globalizado que a gente está. Quando que isso deu certo, Aquias? Quando é que isso algum dia deu certo? Sabe quando deu certo essa forma de pensamento do comunismo, ou então da comunidade? Quando eram as tribos indígenas. As tribos viviam e trabalhavam em coletividade. Todo mundo trabalhava para o mesmo local e para as mesmas pessoas. Ou seja, não havia aquele que tinha mais, aquele que era pobrezinho. Todos os índios moravam em malocas, desde o chefe até aquele considerado o trabalhador. Ou seja, não havia classe social. O que havia era uma organização. Todos trabalhavam, pescavam, plantavam e todos comiam o que o chefe comia. Só que hoje tudo mudou. Com o passar do tempo, a tecnologia existiu e hoje nós sabemos que inclusive aqueles que nós colocamos no poder sempre se sentem maiores do que nós. Ora, o presidente mora onde? Numa casinha pobre? Não. O presidente mora num palácio e trabalha em um palácio. E nós trabalhamos aonde? Nós trabalhamos na rua, trabalhamos varrendo rua, trabalhamos limpando a calçada, trabalhamos limpando vidro, fazendo massa, né, colocando um tijolo. Ou seja, são N trabalhos, mas a classe social dos dirigentes continua sendo abastada, continua tendo privilégios que nós não temos. Então, quando
o socialismo foi inventado, foi criado, tinha um pensamento ótimo. Tinha um pensamento ótimo de fazer com que esses que estavam na classe maiores ficassem nessas classes também. Só que ele não deu certo. Ele não deu certo porque quando as pessoas começaram a ter essa ideia de comunista, de socialista, elas também tiveram uma ideia muito ruim. Elas achavam que só era possível transformar a sociedade através da força, entende? É por isso que muitos países hoje se dizem comunistas, ou as pessoas falam que é comunista, mas de comunismo não tem nada. Ora, se na Coreia do Norte o líder Kim Jong-un é rico, os generais deles são ricos, os ministros deles são ricos, tem de tudo, não compartilham com a população, eles vivem diferente dos pobres, eles continuam morando em palácio, isso não é comunismo, isso é uma ditadura disfarçada com o nome comunismo para ver se pega bem. Mas como o comunismo ficou tão mal falado, de um modo ruim, hoje a palavra comunismo se torna pejorativo. Então esse tipo de país que utiliza dessa máxima, que o Estado tem que mandar em tudo, o Estado tem que ser dono de tudo, eles utilizam a palavra comunista ainda para se referir. Mas não são comunistas de fato. São países que utilizam da força do Estado para tomar conta das coisas. É por isso que eu tenho as minhas ressalvas quanto àqueles que falam de comunismo. O que seria um comunismo? O comunismo é uma prática, o ser esquerda é uma prática de defender os mais pobres, de defender os direitos do trabalhador e daqueles que não têm força para lutar. Isso é ser de esquerda. Agora, por exemplo, na Venezuela, o que está acontecendo? Está acontecendo na Venezuela o que aconteceu em muitos países. Alguém se diz de um partido, mas ao mesmo tempo se une aos militares, se une a todos aqueles que te começa a censurar, começa a mandar jornalistas embora, começa a acabar com aquele protesto. Então é por isso que eu digo, eu não sou fã de Maduro. Eu só acho que a Venezuela deveria ter uma eleição, não é rapidamente, mas uma eleição que pudesse as pessoas escolher quem quisessem. E não somente o quem alto se proclama, que faz ainda da democracia ser pior do que está. O que acontece é que o Maduro herdou, na verdade, herdou de Chávez um poder que ele mesmo, quanto pessoa, não tinha. O Hugo Chávez era um líder, era um grande líder popular. O Maduro apenas era a sombra dele. E o que está acontecendo é isso. É um reflexo da sombra que vai perdendo um pouco do seu poder. Agora, quanto aqui no Brasil, o que está acontecendo é uma inversão de valores. As pessoas, os crentes, os cristãos, imaginam que ser de esquerda ou ser comunista é como se fosse ser contra a Bíblia. Ao contrário disso, os ensinos de Cristo sempre colocou e bateu na tecla de a gente ajudar aqueles que mais precisam, a gente erguer aqueles que estão doentes, a gente perdoar aqueles que estão sendo mal falados, que são rejeitados pela essa sociedade hipócrita. Jesus, por exemplo, se tivesse nos nossos tempos, ia ser chamado de esquerdista, de comunista. Porque tudo que Jesus fazia, vejam só alguns exemplos. Jesus salvou a mulher adúltera de ser apedrejada. Mas ora, a Bíblia dizia para apedrejá-la. E Jesus chega e dá um cala-boca naqueles homens lá que queriam apedrejar. Ou seja, era um pecado. Mas Jesus colocou na cabeça de cada um de que quem não tem pecado. Como que a gente vai provar que adulterar é errado, cometendo outro pecado, que é o pecado do assassinato? Outra, Jesus foi na casa de um publicano que era Zaqueu, aquele que as pessoas consideravam assim o direitista do direitista porque estava do lado. Ou seja, Jesus não tinha partido, Jesus tinha atitudes. Então ser de esquerda e ser de direita não é ser de partido do PSL, do PT, do PCdoB. Ser esquerda é você estar contra aquelas ordens dominantes, aquelas pessoas que batem no peito, dizem que são melhores, mas não são. É você estar contra a hipocrisia, é você estar contra a violência do Estado, entende? E tanto faz, se você é do partido, se diz que é do partido de esquerda, comunista ou de direita, mas ainda assim pratica certas coisas nefastas e violentas, você não tem nada a ver com comunista. A Coreia do Norte é comunista?
Se fosse comunista, não estava dando beijinhos e abraços no Donald Trump, conhecido capitalista. Eles não são comunistas, eles são aproveitadores da fé das pessoas. Assim como aqui no Brasil se aproveitaram desse lado da direita, da Bíblia, do que acredita em Deus, os outros também se aproveitam da mesma ideia. O que nós temos aqui é gente do bem e gente do mal. Não é esquerda nem direita. Porque tem muita gente de esquerda, por exemplo, que quer matar, quer esfolar, quer apedrejar os outros também. E tem muita gente de direita que é gente boa, é gente honesta, que protege o mais inválido. Só não percebe isso. Assim como tem o outro lado. Tem gente de esquerda que quer o bem das pessoas e gente de direita que quer a morte. Por quê? Porque não entenderam o que é ser de esquerda e direita. Eles ainda estão brigando, achando que ser de esquerda é ser PT, é defender o Lula e vice-versa. Ser de esquerda é defender todos aqueles que são presos injustamente. É defender aqueles que já ganham mal e o governo ainda quer que ganhe mais mal ainda. Ser de esquerda é defender aquelas pessoas de rua, é defender os índios que tanto tempo estavam nesse país e foram invadidos na sua terra. Isso é ser de esquerda. Ser de esquerda é falar a voz, não é? Da coerência. É você dizer o seguinte: basta de violência, basta de pessoas sofrendo, basta de mulher sendo espancada por marido. É preciso que a gente seja educado, tenha educação. Porque essa direita que se tornou no Brasil é uma coisa esdrúxula, chula, depravada, entende? Brega pra caramba. Que aí, tudo que é sexo, eles falam mal. Já percebeu que aqui no Brasil, tudo que se relaciona a sexo, eles estão colocando como se fosse a prioridade do nosso país? A nossa prioridade é ter respeito, mas, em primeiro lugar, o respeito significa mais trabalho para as pessoas, dignidade para elas, emprego para elas, segurança, e o respeito tem que vir de cima. Não esperem que os mais pobres, os menos educados, respeitem quando você mesmo não respeita. A palavra de Deus, ela é clara em dizer: bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados de filhos de Deus. Bem-aventurados esses, não é? Que são perseguidos por causa da justiça e por causa da palavra de Deus. Não aqueles que são perseguidos por querer fazer do país uma ditadura. Defender aqueles que falam em nome da pátria, mas fazer tudo ao contrário, isso é hipocrisia, não é defesa. O que adianta, por exemplo, o governo daqui defender Guaidó, se ao mesmo tempo rechaça todas as pautas que são a favor da classe trabalhadora? Essa reforma da Previdência é um engano para nós. E enquanto você não souber disso, ou não se dá por convencido de que isso é ruim para você, você apenas está seguindo pessoas, partidos e não seguindo ideias. As ideias, elas têm que viver, elas têm que ser maiores do que qualquer partido. Nem PT, nem PSL pode ser a nossa tutela da democracia. A nossa democracia não é tutelada nem pelas Forças Armadas. Deve ser tutelada pela tua mente, pela tua atitude e pela tua dignidade. E outra, se você for me chamar de esquerdista, lembre, ser esquerdista é lutar pelo direito do trabalhador, direito daqueles que mais precisam, e ser contra essa hipocrisia que escreve com caneta Bic, mas gasta 1,5 milhão só em cartão corporativo. É falar de Deus, mas querer usurpar, sabe, o direito nosso de reivindicar. Gente, ser de esquerda não é ter feito promessa de pobreza. Quem é que quer ser pobre? Quem é que quer ficar na rua sem nada? Quem é que não quer ter um celular bom? Quem é que não quer comer um bife gostoso? Quem é que não quer sentar na frente de uma televisão, não é? Bonita, ter ar-condicionado em casa? Todos nós queremos. Eu não estou defendendo o voto de pobreza de ninguém. Aliás, gostaria que o trabalhador ganhasse mais para ter. Assim como eu trabalho, você trabalha também. É por isso que eu sou contra essa reforma da Previdência que quer ferir os mais humildes e não quer ferir privilégio de ninguém. Na verdade, isso é um engodo, isso é uma mentira para a população acreditar. Gente,
quando você falar de esquerda caviar, você está dizendo o seguinte: é uma esquerda, dizem que são comunistas, mas gostam de andar de carro, gostam de andar. É claro. Então, se você está dizendo isso, eu sou esquerda caviar. E com muito orgulho. E espero que todo esquerdista seja, porque assim nós vamos trabalhar mais para ter mais, principalmente para ajudar as pessoas. Não para ter mais, para ser bilionário, vendo as pessoas sofrendo, mendigando e não ajudar ninguém. Você sabia que aqueles que mais ajudam são os que menos têm? Pois é por isso que eu luto contra essa desigualdade grandiosa no Brasil. Aqui a desigualdade é grande demais. Eu tenho batido nessa tecla. A desigualdade ela tem que diminuir. Nós temos que fazer com que a sociedade sinta que está realmente sendo protegida e não cada vez mais sacaneada, chacoalhada. É isso que eu defendo. E agora, me chamar de comunista satanista, isso é uma idiotice, isso é uma burrice tremenda. Assim como tem gente aqui no Palácio do Planalto que é de direita e é ateu, assim tem gente ateu no lado comunista, como tem gente cristã. Essa questão de dizer não pode ser comunista e ao mesmo tempo ser cristão, quem disse isso? O Olavo de Carvalho? O Nando Moura? Ou seja, ser esquerda e direita, repito, é uma atitude e não é um partido. Não existe partido dos ateus do Brasil. E outra, eu conheço muita gente ateu que é mais evangélico, que tem mais atitude do bem do que muito crente. É claro que assim como tem crente ruim, tem crente do bem também. Então estou falando para gente do bem nesse momento. E eu espero que vocês tenham entendido isso. Esquerda e direita não é partido, é atitude. Se você é conservador por algumas coisas, você é de direita. Mas se você gosta de lutar a favor dos teus direitos, dos direitos do trabalhador, você é esquerda. Então essa questão de esquerda e direita foi uma forma que os grandes, a elite colocou no Brasil para que eu e você nos desuníssemos, brigássemos um com o outro, achando que estamos defendendo partidos ao invés de defender a nós mesmos. A primeira coisa máxima dessa elite é confundir, dividir e dominar. Vou repetir. Eles primeiro confundem você. Eles confundem, te colocam do outro lado. Ah, você é de esquerda, você é de direita, você é comunista, você é capitalista. Eles sempre fizeram isso, não é de agora. Vai ver na história, as brigas não são agora. Sempre é a mesma noção, sempre é a mesma ideia. Comunista, capitalista, esquerda e direita. Em 1937 foi isso. Na Guerra Fria foi isso. E eles continuam fazendo isso. Por quê? Porque a gente não lê, não diverge, não busca compreender o pensamento do outro, só fica brigando. E essa briga não leva a nada. Ela só desune. E quando a gente é desunido, o governo que está mandando vem e faz o que eles querem e nós, pobres, continuamos mais pobres. E os ricos, cada vez mais ricos. Entende? Então essa noção de esquerda e direita foi implantada nesse país, nesse tempo agora, para desunir você e a mim. Para que você me chame de pilantra e eu chame de você de burro. Para que você me chame de esquerdista e eu te chame de bolsomínio. Para que você me chame de esquerdopata e eu te chamo de bolsotralhas. Então é isso. E acaba que ninguém ganha. Só quem ganha é quem está no poder. Critica Brasil, falando a verdade, doa a quem doer. Se inscreva nesse canal, compartilhe os vídeos e fique conosco. À noite a gente volta e também amanhã com o Domingo é Nosso, às 2h10 da tarde. Tchau, pessoal!